Todos comemos. Às vezes comemos mais coisas saudáveis, existem momentos em que comemos coisas menos saudáveis, e isso tudo é normal. Mas existe também o comer mal adaptado, e são três eles. Um é o comer emocional, que significa comer em resposta a sinais emocionais ao invés dos sinais de fome. Então, podemos comer quando estamos estressados, tristes, entediados ou ansiosos. E todo mundo faz isso, mas se isso se torna o hábito, se a pessoa sempre está comendo em momentos de estresse, de tristeza e não consegue lidar com as emoções de forma positiva, isso pode acabar tomando conta da vida da pessoa. Existe um questionário de comportamento alimentar chamado DEBIC, e algumas das questões referem-se justamente ao comer emocional. Nessas 8 questões, nós vamos avaliar cada uma das perguntas usando essas notas. Um para nunca, 2 para raramente, 3 para às vezes, 4 para frequentemente e 5 muito frequentemente. Então, no número um, quando você está sentindo-se triste, você sente vontade de comer? Às vezes eu sinto. Então, eu marcaria o número 3. 2. Você tem desejo de comer quando está desapontado? Marque aí de 1 a 5. Você tem desejo de comer quando está preocupado? Você tem vontade de comer quando está se sentindo ansioso? Você come mais quando está solitário? Você sente vontade de comer quando está estressado? Você come em resposta à raiva ou frustração? E por fim, quando você está se sentindo deprimido, você tende a comer mais? Depois que você responder essas 8 perguntas, você vai somar a sua pontuação e guarda ela aí um pouquinho. Se precisar, dá uma pausa no vídeo para responder com calma. O comer emocional não é um transtorno alimentar, ele é um comportamento que é influenciado pelo estresse e outras emoções. Se repetidamente comemos em resposta às nossas emoções, acabamos tendo um consumo maior de alimentos calóricos, muito palatáveis. Afinal, quem está estressado não vai atrás de um brócolis, geralmente vai atrás de algo que seja muito calórico e reconfortante. Os estudos mostram que mulheres tendem a sofrer mais de comer emocional do que os homens, apesar de que homens também podem comer em resposta a emoções mal adaptadas. Isso tudo tende a começar na adolescência. Existem pessoas que tendem a consumir mais alimentos calóricos em resposta a emoções. Existem genes estudados, como o DRD2, 5-HTTLPR. O DRD2 é um dos genes para o receptor de dopamina, que é um neurotransmissor importante, por exemplo, para nossa motivação, para recompensa. E variações desse gene estão mais ligadas a comportamentos compulsivos, não só por comida, mas também por álcool ou por compras. O gene 5-HTTLPR é o gene para o transportador de serotonina, um neurotransmissor muito importante para a regulação do nosso humor. Dependendo da variação desse gene, algumas pessoas são mais propensas à ansiedade, a transtornos de humor, o que pode influenciar também o comportamento alimentar. Existem também fatores ligados às práticas parentais, ou seja, o que aprendemos em casa com os nossos pais. Então, se os nossos pais foram aqueles pais que, tá triste, toma um sorvete, tá triste, toma um chocolate, tá triste, toma um bolinho. Nós aprendemos isso, obviamente. Adolescentes que passaram por bullying e ficam mais retraídos, ficam mais em casa, muitas vezes também tendem a comer mais em resposta a esse tipo de trauma. Indivíduos com depressão ou outros transtornos mentais não tratados também tendem a comer de forma mais emocional, e o próprio estresse por inibir a resposta de saciedade. O comer emocional pode levar a um ganho de peso excessivo, pode levar a disfunções metabólicas, aumento de colesterol, resistência insulínica. Por isso é importante o tratamento. Em vez de usar a comida como uma estratégia para regular as emoções, podemos utilizar outras estratégias, como exercícios de relaxamento, uma distração temporária, por exemplo, ir caminhar na natureza, a prática de atividade física, conexão a valores maiores. Isso varia de pessoa para pessoa, o que é importante para você.
aceitação de algumas situações, inclusão de mais atividades prazerosas que não sejam comida no seu dia a dia, passar tempo com pessoas de quem você goste, que te tratem bem, e ter também um ambiente seguro para poder expressar essas emoções, seja com a família, com os amigos ou mesmo na terapia. Se a pessoa não lida com o estresse e emoções que causam maior liberação de cortisol, isso faz com que ao longo do tempo ela realmente coma mais emocionalmente. O cortisol é um hormônio liberado em resposta ao estresse e a grelina é um hormônio que aumenta a nossa vontade de comer. Aqui em cima está a liberação de grelina em pessoas que não tendem a comer após sentirem raiva ou vergonha. Então, o que acontece? Depois que essas pessoas comem, a grelina começa a cair, 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 ou seja, ela vai sentir menos fome. Já nos comedores emocionais, quando sentem raiva e vergonha, comem mais, mesmo que elas tenham acabado de comer, essa grelina não cai, ela continua aumentando e ela se mantém mais ou menos estável por todo o período, inclusive 30 minutos após o consumo do alimento. Então, a pessoa que tende a comer mais do que aqueles que têm uma queda na grelina após o consumo de comida. Então, aqui estão algumas estratégias para os comedores emocionais. A terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar a identificar padrões de pensamento que levam ao comer emocional, para depois modificar esses padrões de pensamento com o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e estratégias alternativas para lidar com as emoções. Fazer um diário alimentar emocional em que a pessoa registra quando e por que está comendo para tentar identificar os gatilhos que levaram a esse consumo de alimento e modificar então as respostas a esses gatilhos. Então a pessoa já vai saber, e quando acontece isso, eu tendo a buscar chocolate. O que que eu posso fazer da próxima vez que isso acontecer? Outras estratégias são o gerenciamento de estresse, com técnicas de redução de estresse, como meditação, yoga, atividade física, técnicas de mindfulness também, como práticas de atenção plena, para que a pessoa tenha maior conexão com suas sensações de fome, saciedade, com suas emoções, para que ela mesma tente se regular. Eu vou deixar um curso sobre essas habilidades embaixo para você. Além do comedor emocional, existem dois outros tipos de comer mal adaptado. Um é o comer externo, ou seja, aquela pessoa que come não por fome, mas porque ela viu um estímulo, ela percebeu um estímulo. Eu vou fazer essas 8 perguntas e você também vai avaliar com notas 1 a 5. Lembrando que 1 para nunca, 2 para raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente e 5 muito frequentemente. Por exemplo, se a comida cheira bem, você come mais do que o habitual? Quando você vê comida, sente vontade de comer mesmo que não esteja com fome? Depende, não é? Então, se eu tiver acabado de comer, mas eu passo na frente de uma torta de chocolate, de repente me dê vontade de comer, apesar de eu não estar com fome. Você come mais quando vê alguém comer? Por exemplo, se você estiver numa festa comendo junto, enquanto a pessoa não parar de comer, você não para também? Você sente vontade de comer quando a comida está à sua vista, mesmo que não esteja com fome? Nesse caso, a gente não pode ter muita comida à vista, então é aquela pessoa que, se deixar a comida o dia todo em cima da mesa, o bolo o dia todo em cima da mesa, toda vez que ela passar por ali, ela vai pegar um pedacinho. Então tem que esconder o bolo. Quando você passa por uma padaria ou restaurante, você sente vontade de comer? Mesmo que você já tenha comido antes? Se a comida é oferecida em uma festa, você come mesmo que não esteja com fome? Você tende a comer quando está assistindo à TV, mesmo que não tenha fome? E você come mais quando está em um ambiente onde a comida está facilmente disponível? Claro que tudo isso, gente, é normal, mas se a gente começa a repetir determinados comportamentos, de novo, podemos ganhar muito peso, podemos ter alterações metabólicas que vão levar a doenças. Então, o que a gente está tentando identificar aqui é o seu tipo típico de resposta em relação ao alimento. E aí você vai somar também as suas respostas a essas 8 perguntas e deixar aí num cantinho. Para as pessoas que respondem muito ao ambiente externo, nós podemos alterar esse ambiente externo, por exemplo, não tendo alimentos tentadores à vista, comendo em ambientes mais tranquilos, aprendendo
sobre fome física e fome emocional, desenvolvendo mais consciência corporal, prestando atenção no quanto se come, se aqueles alimentos caem bem, se não caem, se fazem se sentir com energia, com falta de energia, se o seu intestino funciona bem depois desses alimentos, ou se ele trava, ou se ele solta. Se você respira bem ou mal depois de determinado consumo de alimentos e também de determinadas quantidades, e a partir disso se treina habilidades. Algumas pessoas precisam realmente aprender a resistir a tentações e a desenvolver a habilidade de tomar decisões alimentares conscientes. Então, se você vai num restaurante que tem um buffet com montes de alimentos, ao invés de sair colocando tudo no prato, olha primeiro tudo que tem, pensa o que vale a pena comer em relação aos seus objetivos, ao seu peso corporal, à sua saúde. E o terceiro tipo de comportamento mal adaptado é o comer restritivo. É a pessoa que aqui é o contrário, ela precisa comer, ela está com fome, mas ela restringe, ela evita. Então, são 8 perguntas também que você vai responder usando a mesma escala. Número 1, você tenta comer menos em refeições do que você gostaria ou do que você precisa comer? Número 2, você conta calorias enquanto come? 3, você evita certos alimentos para controlar o seu peso? 4, você tenta não comer entre as refeições ou você tenta jejuar? 5, com que frequência você recusa alimentos ou bebidas oferecidas porque está preocupado com seu peso? 6, você se sente culpado quando você come mais do que planejou? Você tenta restringir a quantidade de comida que consome? Você se considera uma pessoa que tenta manter uma dieta? Às vezes, nós precisamos fazer modificações na nossa rotina alimentar, no nosso hábito alimentar, para a gente melhorar em termos de saúde. Mas o que esse questionário está tentando perceber é se você faz muitas restrições desnecessárias que podem, pelo contrário, atrapalhar a sua saúde. Por exemplo, muitos profissionais de saúde tendem a comer restritivo por pressão interna ou externa. O que vão pensar de mim se me virem comendo uma pizza? O que vão pensar de mim se me virem comendo um bolo de chocolate? Então pode existir a pressão interna e existe a pressão externa. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava em uma festa, todo mundo estava comendo bolo, me ofereceram um pedaço, eu comi. E uma pessoa que eu não conhecia começou a conversar comigo e perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou nutricionista. E ela falou: e você está comendo bolo? Então, existe também um julgamento externo em relação à nossa aparência, como a gente tem que se comportar, se é homem, se é mulher, dependendo da nossa profissão, dependendo da nossa classe social. Existem várias pressões o tempo todo em cima de nós e nós temos que avaliar se essas pressões fazem sentido e em cada momento. Pessoas que restringem demais o consumo de alimentos podem desenvolver neuroses alimentares que acabam prejudicando essa pessoa. Ela fica o tempo todo pensando em comida, o que ela pode, o que ela não pode, e acaba atrapalhando a vida dela também. Então, existem tratamentos para isso, como terapia comportamental, suporte emocional, reeducação alimentar e aprender estratégias de alimentação intuitiva, como eu falei, vou deixar aqui linkado abaixo para vocês. E você marcou mais pontos em relação ao comer emocional, em relação a comer externo, pressões externas, ou mais pontos em relação a comer restrito? Se você estiver muito neurótico com sua alimentação, se estiver precisando de ajuda, você pode precisar de um acompanhamento terapêutico. Se a pontuação foi baixa nesses itens, às vezes apenas aprender um pouquinho mais sobre comer intuitivo, melhorar a conexão com fome e saciedade, aprender a gerenciar um pouco melhor os comportamentos alimentares, prestar atenção ao que você está fazendo, ao quanto você está mastigando, ao que você está comendo, como você está se sentindo no momento em que consome aquele alimento e após aquele consumo, já pode ser suficiente. Mas se não for, vou deixar abaixo também o contato da Júlia Maciel, que é uma psicóloga que trabalha com comportamento alimentar.